No Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 58, diz: Naquele dia, Jesus saiu da casa e sentou-se junto ao mar. Reuniu-se em volta dele tanta gente que ele teve de entrar num barco para sentar-se, enquanto a multidão ficou na praia. Falou-lhes então muitas coisas em parábolas. O semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo germinou, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol se levantou, ficou queimada, e como não tinha raízes, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinheiros cresceram e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa e deu frutos, uma 100, outra 60, outra 30. Quem tiver ouvido, que ouça. Os discípulos aproximaram-se e lhe perguntaram: Por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e terá em abundância, mas de quem não tem será tirado até mesmo o que tem. É por isso que lhes falo em parábolas, porque olhando não enxergam e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Neles se cumprem a profecia de Isaías, que diz: Ouvireis com os ouvidos e não compreendereis, olhareis com os olhos e não enxergareis, porque o coração deste povo se endureceu. Ouviram mal com os ouvidos e taparam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e assim eu os cure. Mas vossos olhos são felizes porque veem, e vossos ouvidos porque ouvem. Pois eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouve, portanto, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, chega o maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração. É o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raízes. É inconstante, surgindo uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo fraqueja. O que foi semeado entre espinhos representa quem ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e tornam estéril. O que foi semeado em terra boa é quem ouve a palavra e a entende e dá frutos, uns 100, outros 60, outros 30. Jesus lhe propôs outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou uma erva daninha chamada joio entre o trigo e foi embora. Quando o trigo germinou e fez a espiga, apareceu também o joio. Então os escravos do proprietário foram dizer-lhe: Senhor, não semeaste semente boa em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele respondeu: Foi o inimigo que fez isso. Os escravos lhe perguntaram: Queres que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: Não,
para que não aconteça que ao arrancar o joio, arranqueis também o trigo. Deixai-o que os dois cresçam juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: colhei primeiro o joio e atai-o em feixes para queimar. Depois recolhei o trigo ao meu celeiro. Ele lhes propôs outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem toma e semeia em sua terra. É a menor de todas as sementes, mas quando cresce é a maior das hortaliças e torna-se uma árvore, de modo que em seus ramos os passarinhos vêm fazer ninhos. Contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 medidas de farinha, e tudo ficou fermentado. Tudo isso Jesus falou à multidão em parábolas, e nada lhes falava em parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: começarei a falar em parábolas e anunciarei as coisas ocultas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou a multidão e foi para casa. Os discípulos se aproximaram dele e pediram: explica-nos a parábola do joio. Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os que fazem a colheita são os anjos. Como se recolhe o joio para ser queimado ao fogo, assim acontecerá no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles recolherão do reino todos os escândalos e todos os promotores da iniquidade, e os jogarão na fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dente. Então os justos brilharão com o sol no reino do Pai. Então os justos brilharão como o sol no reino do Pai. Quem tiver ouvidos, que ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Quem o encontra, esconde-o de novo, e cheio de alegria, vai vender tudo o que tem e compra o campo. O reino dos céus é também semelhante a um comerciante à procura de boas pérolas. Achando uma preciosa, vende tudo o que tem e a compra. O reino dos céus é também semelhante a uma rede de arrastão, que é lançada ao mar e recolhe peixe de toda espécie. Quando fica cheia, os pescadores a arrastam-na para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons nos cestos e jogam fora os que não prestam. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão para separar os maus do meio dos justos e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendeste tudo isso? Eles responderam: sim. E Jesus lhes disse: por isso todo escriba, instruído na doutrina do reino dos céus, é como o pai de família que tira do seu baú coisas novas e velhas. Ao terminar essas parábolas, Jesus partiu dali. Foi para a sua terra e ensinava na sinagoga, de maneira que, admiradas, as pessoas diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro?
Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Tuas irmãs não estão todas entre nós? De onde, pois, lhe vem tudo isso? E não queriam acreditar nele. Mas Jesus lhes disse: um profeta só é desprezado em sua terra e em sua própria casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles.